que eu aprendi com o Hércules da Disney? O Hércules da Disney é um filme que eu gosto bastante, é um filme um pouco mais antigo, ele denuncia sobre a minha idade, mas eu não quero falar sobre essa questão. Mas o Hércules, uma das coisas que me chamou muita atenção, que na verdade são três, mas a primeira delas é como que eles caracterizam um herói. Então, o Hércules é filho de Zeus, e aí o Hades, num plano maligno, faz com que ele não vire mais um deus, que ele vire um mortal com uma força extrema na Terra. Então, ele fica totalmente desajustado, porque ele tem uma força incrível, e o que Zeus traz para ele é que ele precisa procurar Philoctetes para que ele pudesse desenvolver performances de herói, que é velocidade, agilidade, força, enfim, para que ele soubesse controlar a força dele. Mas o mais incrível é que o Hércules ele consegue buscar e atingir esse padrão de uma maneira muito rápida. Mas ele nunca consegue ir pro Olimpo porque ele nunca faz atitudes boas o suficientes para se tornar um verdadeiro herói. E na construção do filme, uma das coisas que me chamou muita atenção em relação a isso é que ele é humanamente sensível. Ele, de todas as características que ele podia pegar dos seres humanos, ele tem essa característica de acreditar no ser humano, de ser bondoso, de ser gentil. E dentro dessa perspectiva, tem um conflito muito grande com ele mesmo, porque ele precisa ser um herói e muitas vezes ele acha que ele tem que abandonar esse lado dele. Mas o que é mais incrível é que ele só consegue atingir o Olimpo quando ele tem uma atitude de um verdadeiro herói. E quando eles trazem esse contexto, ele fala muito sobre que a construção do herói, ela não está denominada no que ele, na força física, mas na grandeza das suas atitudes. E num mundo como hoje, é tão difícil a gente encontrar verdadeiros heróis, pessoas que sejam cada vez mais comprometidas, engajadas, pessoas que sejam verdadeiras, pessoas que muitas vezes olham nos olhos, que dão um sorriso, que fala que vai ficar tudo bem de uma maneira genuína. Quando eu assisto Hércules, uma das coisas que eu gosto bastante, mesmo ele tendo acesso a toda uma fama, ele consegue se manter ainda humano. Ele consegue ainda se manter uma pessoa que consegue olhar com sensibilidade, que consegue apostar, que tem empatia pelo outro e que quer fazer coisas diferentes para estar no seu seio familiar, para entender quem ele é, para buscar as suas origens. Mas o mais incrível é que no final do filme, quando finalmente ele consegue se tornar um deus e que ele vai poder morar no Olimpo, ele abre mão de tudo isso, porque ele entendeu que toda a construção dele foi pautada na Terra. Toda a construção dele foi pautada nos amigos, no Philoctetes, na Meg, que é onde ele acaba tendo uma história com ela. Então, o que me traz muito essa reflexão, que eu gostaria muito que vocês tivessem essa perspectiva, é: será que muitas vezes aquilo que eu desejo, que eu quero tanto, e ao longo do caminho é possível buscar coisas diferentes? Será que eu não preciso me reavaliar às vezes? Porque às vezes eu estou buscando tanto uma coisa e eu descubro tantas outras coisas novas no meio do caminho e eu não deixo me permitir que aquilo que está no meio do caminho seja suficiente para mim, porque eu coloquei muitas vezes uma ideia fixa do que eu queria lá no final. Então, o que eu quero trazer, o que eu acho que esse filme traz muito pra gente refletir, não só em família, mas com os amigos, é muito essa questão de eu posso mudar as minhas escolhas. Ninguém é eterno naquilo que escolheu lá atrás. A gente pode mudar de ideia sim. A grande questão é a gente ser honesto com aquilo que a gente sente, com os nossos princípios, e assim a gente consegue, então, quem sabe não encontrar o Olimpo, mas a gente consegue viver bem feliz aqui na Terra.